não sou descendente de escravos. Eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Esse também é o teu sentimento, Felipe, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre as raízes, né, que geram esse racismo estrutural, tá? Fala um pouquinho pra gente disso. Bom, sem sombra de dúvidas, essa questão da linguagem é super importante, porque a linguagem também é um instrumento de dominação. E esses exemplos que você citou em relação à cor negra, eles são os mais explícitos. Mas tem um exemplo, uma palavra em específico, um conceito específico que deve ser problematizado, que está na fala, na citação presente, Perfeito. que é a questão do escravo e do escravizado. Uhum. Muitas pessoas não se atentam a isso, e é uma discussão super importante, né, que é essa diferenciação que nós temos enquanto cidadãos, até mesmo nas escolas, durante o ensino de período colonial e tudo mais, a gente tem que cada vez mais coibir esse termo escravo e utilizar o mais adequado, que seria escravizado. Por quê? Gente, toma nota disso, tá? Exatamente. Vamos, assim, toma nota, porque isso é importantíssimo até para a Muito. utilização dentro de um texto que você vai produzir, né? Seja para o Enem, texto dissertativo argumentativo, ou propriamente para textos que você vai ser avaliado. Mas não só por isso, porque é uma questão mesmo de formação e letramento racial que a gente precisa ter, né, no Brasil. Exatamente. O que acontece? Quando você utiliza o termo escravo, você está querendo caracterizar todo um indivíduo, todo o seu ser enquanto um escravo. Uhum. Então você acaba por limitar o ser da pessoa, a própria personalidade. Você reduz ela à condição de um escravo. Então você afirma que grande parte das pessoas negras do mundo, né, hoje em dia e no passado, elas não passavam de escravos, ou seja, a história delas, a existência delas não ia além da escravidão. Sendo que era justamente o contrário. Uhum. A escravidão, ela foi sim um problema, é ainda um problema gravíssimo quando a gente fala sobre direitos humanos, mas ela não deve significar totalmente a história do povo negro. Você não deve reduzir totalmente a história do povo negro, a história de um indivíduo negro, à figura de um eterno escravo. Nasceu, cresceu, morreu como escravo. Exatamente, ele foi escravizado. Exato. Eu até quero fazer um adendo isso aí, que é de Calço Alves, com o Navio Negreiro. Ele fala exatamente o que você está falando, em um trechinho, que eu ia falar lá na frente, mas já vou aproveitar aqui o contexto, que eu acho que cabe muito mesmo. Ele fala, né? Existe um povo que a bandeira impressa para cobrir tanta infâmia e covardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto de impura, bacante, fria. Meu Deus, né? Mas que bandeira é essa que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Quando ele está falando isso, ele está falando de um povo que escravizou outro povo, né? Então, assim, muitos desses indivíduos que foram escravizados eram guerreiros, indivíduos em suas origens, né, sociais, de liderança, reis, príncipes, e não só isso, pessoas, indivíduos livres, né? Gosto muito da fala do Castro, né, quando ele fala que nem são livres para morrer. Isso é forte, né, Felipe? Nem são livres para morrer. Em alguns versos que ele traz em Navio Negreiro.